versículos. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Eu quero falar em poucas palavras nesta live. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que eu trago breve o Senhor, ele ainda honra na terra? É claro que ele honra na terra. O Senhor, ele tem poder para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele honra sim na terra. Agora, é claro que é necessário nós ouvirmos os seus requisitos, entendermos o seu tempo, a sua maneira de agir. E em poucas palavras eu quero falar aqui 5 regras para o Senhor, aleluia, para mover o coração do Senhor e ele honrar na terra. E quero dizer a vocês, salientando de que quando o Senhor quer honrar na terra, não é necessário absolutamente que as coisas estejam em ordem. O Senhor não faz no nosso tempo, nem na nossa maneira, há um tempo para todas as coisas. Mas uma coisa eu digo a vocês, que enquanto estivermos nessa terra, enquanto estivermos no tempo da graça do Senhor nosso Deus, ele honra na terra. E para começar, o primeiro pré-requisito é a regra do abandonar. E abandonar o que na minha vida? Ora, abandonar o que não agrada ao Senhor. Isaías capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20, o Senhor, ele retrucava com um povo que dizia fazer as festas em nome dele, agradar a ele, mas que não estavam agradando. E o Senhor disse a eles assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos e de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Louvado seja o nome do Senhor. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Então vinde e arguime, o Senhor disse. Ou seja, ele quis dizer: vinde e apresentem vossas queixas diante de mim, diz o Senhor, porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Aí agora vem a condicional do Senhor, porque ele não obriga ninguém. Mas ele diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, muita coisa tem acontecido e vocês devem ter mais ou menos um entendimento do que seja. Segunda regra, o Senhor ainda honra na terra? É claro. Segunda regra é dar ouvidos à vontade do Senhor nosso Deus. Entendermos o seu tempo. O Senhor nos ama? É claro. O Senhor tem um tempo para todas as coisas? É claro. O Senhor, ele nos ama incondicionalmente? Também. O Senhor nos fez para as boas obras? É verdade. Nós somos amados pelo Senhor com toda certeza. Mas uma coisa eu digo a vocês: se quisermos que o Senhor nos abençoe, é necessário nós estarmos na presença do Senhor. Dar ouvidos a ele. Jó 22, versículo 21 está escrito: une-te, pois, ao Senhor teu Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da boca do Senhor e põe as palavras no seu coração, porque se te converteres, ou seja, se mudares de pensamentos e atitudes para pensamentos e atitudes louváveis que agradam ao Senhor, então serás edificada. E o Senhor diz: afasta a iniquidade da tua tenda, ou seja, da tua casa, dos teus olhos, da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: então amontoarás ouro como pó, ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 26. E então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para o Senhor nosso Deus, e tu orarás a ele, ele te ouvirá e pagarás os teus votos. E determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Quer dizer, dar ouvidos a voz, à vontade do Senhor. Deuteronômio 28, só é vocês lerem depois. Terceira regra:
O Senhor ainda honra na terra? É claro. Terceira regra, louvado seja o nome do Senhor, chama-se a regra do praticar. E praticar o quê? Praticar o bem em vida, praticar o que agrada ao Senhor, praticar o que Ele ordena que é para fazer, praticar. E isso com interesse de coração, é claro, porque se for só no externo, o Senhor nos conhece muito bem. 1 Pedro, capítulo 5, vamos ler aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que no tempo oportuno ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai em tudo, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. E o mesmo Senhor Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e fortificará. Louvado seja o nome do Senhor. A regra de abandonar o que desagrada ao Senhor, como diz Provérbios 28:13, que o que encobre as suas transgressões, ele nunca prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. A regra de dar ouvidos ao que o Senhor pede, ao que o Senhor quer, ao que o Senhor já falou com você, comigo, conosco. A regra do praticar. Tiago, capítulo 4, também está escrito. Versículo 7, sujeitai-vos, pois, ao Senhor nosso Deus, ou seja, aceitar a vontade dele, estar submisso a ele, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos ao Senhor nosso Deus, e ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, chorai e se convertei, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, purificai o coração do duplo ânimo, louvado seja o nome do Senhor. Humilhai-vos perante a presença do Senhor, e ele vos exaltará. E diz mais, não fale mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E o que julga a lei não é observador da lei, mas é juiz. Eu quero que o Senhor faça o bem na minha vida. Eu tenho que parar de estar pecando. Eu quero que o Senhor faça o bem na minha vida. Eu preciso dar ouvidos ao Senhor, concorda? Eu quero que o Senhor faça o bem na minha vida. Eu preciso praticar o que ele está me pedindo, o que ele está falando. E eu preciso parar de falar da vida dos outros. Eu preciso parar de estar observando a vida dos outros, querendo condenar, querendo apontar. A minha função é viver e pregar a palavra do Senhor nosso Deus. Olhar para a minha vida, quem vai responder? Pelos meus atos sou eu, quem vai ter a salvação sou eu. Ela é individual, então eu tenho a minha família para dar conta. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta regra, se eu quero que o Senhor me honre na terra, é a regra do perseverar. E o que é perseverar? Você diz, eu insisto e até agora nada. É insistir e persistir, que significa insistir 2 vezes, vamos pensar assim. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não tivermos desfalecido. Então é perseverar, minha gente, é insistir e persistir no bem. É como eu disse em uma das minhas pregações, é lutar contra a realidade. Ou seja, se a sua realidade é que seu casamento está acabado, mas você não quer que ele se acabe, é você lutar em oração, em jejum e procurar do Senhor estratégias e pedir ao Senhor para ele agir com providência. Lutar contra a realidade de que se eu estou aflita, se eu estou aflito, angustiada, perturbada, é eu buscar a presença do Senhor e procurar me virar e orar e buscar a presença do Pai, para que ele possa mudar minha história. Então, a regra do perseverar também está em Mateus capítulo 9, louvado seja o nome do Senhor.
capítulo 7, versículo melhor, dizendo, Mateus 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á. Buscar, encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Então, pedi e dar-se-vos-á. Estão lembrados da mulher e do juiz? A mulher queria que a causa dela fosse julgada, Lucas 18, e o juiz não estava nem aí para ela, nem se importando e não queria nem saber. Os dois eram casuístas. Só que um para o lado negativo e a outra para o lado positivo. Ou seja, um não queria e a outra queria. E ela queria e ele não queria. E no final das contas, quem venceu? Aquele que tem o direito. Aquela mulher venceu com a sua insistência e com a graça do Senhor nosso Deus. E em seguida está escrito, e não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite? É claro, depressa lhes fará justiça. E para finalizar, outro pré-requisito de que o Senhor ainda honra na terra é claro. Agora, qual pré-requisito para encerrar esta live curta? Louvado seja o nome do Senhor, mas tudo para a glória do Senhor. Hebreus 11, versículo 14 e o versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 12, versículo, melhor dizendo, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, seguir em paz com todos e mais na santificação. E a santificação é tricotômica, viu? Consiste em corpo, alma e espírito. Não vem só com essa do coração, não vem só com essa com o externo, não vem só com essa que parece índices de santidade, não faltar nenhum culto e fazer conforme os ritos e o coração é cheio de rapina e a vida é um pecado oculto que não vem com essa não, é corpo, alma e espírito, é tricotômica, tá certo? Então a regra da santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive, se afaste, se isole, se isente da graça do Senhor nosso Deus. De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamine. Ou seja, o que é capaz de neutralizar, que a graça do Senhor venha fluir na nossa vida é a amargura. É a falta de perdão, é o ódio. Essas coisas, elas nos privam da graça do Senhor, nosso Deus. E para encerrar, mais um versículo que me veio em mente. Se eu quero que o Senhor me abençoe e se eu quero compreender da forma certa que o Senhor honra na terra, de uma forma limpa, de uma forma honesta, Josué capítulo 1, versículo 7, o Senhor disse assim a Josué: então somente esforça-te, tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte a tua boca o livro desta lei, medita de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, para ter a bênção do Senhor, se esforçar, dar ouvido à sua palavra, abandonar o mal, dar ouvidos, praticar, perseverar, se santificar. Louvado seja o nome do Senhor. E não se apartar das Escrituras. Que o Senhor vos abençoe para a glória do seu nome. Amém e graças a Deus.